Doutora Andréa Presas, eu vou deixar as liberadas, o WhatsApp 81400002, para você participar desse bate-papo com a gente. Doutora Andréa, tudo bom, querido? Um prazer tê-lo aqui. Tudo ótimo, Marão. Prazer meu estar aqui com vocês novamente, para a gente conversar aí e tirar as dúvidas do pessoal que for telefonando. Beleza. Avanço da CLT. CLT é Constituição das leis trabalhistas. Tem alguma coisa nova para o trabalhador, doutora? Olha só, Marão, a nossa CLT, ela é de 1943, né? Então já é uma senhora. Antes da guerra. Mas os direitos trabalhistas, a partir de um determinado momento, os direitos fundamentais trabalhistas passaram a integrar também a Constituição Federal. Tanto que a gente ouve sempre falar, a Constituição de 88 é a Constituição Cidadã. E ali, no artigo 7º, que é o artigo que reconhece vários direitos trabalhistas, a gente diz que são direitos sociais, né? A gente tem uma garantia constitucional hoje em dia. Então, além de ter a previsão na CLT de vários direitos, nós temos na Constituição Federal. E o que há de novo? Quais são as notícias que estão aí na ordem do dia, digamos assim, né? O primeiro é esse recorrente que nós vimos acompanhando aí na imprensa sobre o projeto de lei da terceirização, que agora vai ao Senado Federal. Foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora vai ao Senado Federal. E essa questão é uma questão muito sensível ao direito trabalhista, que nós temos várias preocupações, até já conversamos sobre isso aqui. E uma outra questão aí, que a notícia também está no forno aí, na ordem do dia, diz respeito à regulamentação dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos, né? Já foi anunciado aí pela agência Senado que provavelmente em maio, finalmente, aquela emenda constitucional número 72 será regulamentada. E vai beneficiar em que, doutora Andréa Presas? Vai regulamentar aqueles direitos que foram reconhecidos aos trabalhadores domésticos da emenda 72, né? Quer dizer, algo que vai estar fazendo 2 anos já. Mas na regulamentação, alguns direitos que foram reconhecidos dependiam de regulamentação. E agora parece que vai, né? Nós estamos, inclusive, na semana de valorização do trabalho doméstico, com vários eventos acontecendo, de esclarecimento. Então é o que está no forno aí, na ordem do dia. Eu espero que saia finalmente, né? Porque é uma coisa que angustia tanto o trabalhador quanto o patrão. Legal. Prazer, espera aí, porque Fernandão tem uma pergunta, doutora Andréa Presas. Espera aí, viu, prazer da Daniel. Diga, Fernandão. Boa tarde, prazer em revê-la. Boa tarde. Doutora, nós estamos já nessa época aí, vem aí o Dia das Mães, e depois vem meio do ano com São João. Em períodos assim, mais de maior apelo de consumo, o comércio costuma contratar para fases temporárias. Aí vem o Natal, vem o Carnaval, vem toda essa coisa. Como é que fica a situação de pessoas que são contratadas nessas eventualidades? A própria CLT, ela prevê isso, essa possibilidade de contratação por tempo determinado nessas ocasiões especiais. Então, no comércio varejista, a época de maior contratação é o Natal, efetivamente, porque há um maior aumento do consumo nesse período, né? Mas cada atividade empresarial tem sua maior incidência. Então, hotéis, por exemplo, restaurantes e bares, a época do verão é a época de maior contratação, né? A gente estava falando antes do comércio varejista, o maior consumo, as lojas, os shopping centers, as lojas de rua ficam lotadas. Então a CLT autoriza sim esse tipo de contratação por tempo determinado para atender essa necessidade extraordinária de serviço. Então o empregador, ele pode fazer essa opção por contratar o empregado e no ato da contratação ele celebra por conta escrito, dizendo que é por tempo determinado, apenas para aquele período festivo. Sim. Né? E findo aquele período que Natal, por exemplo, termina lá para meados de janeiro, já que tem aquela prestação de contas, etc. O contrato morre naturalmente, como qualquer contrato por tempo determinado. Mas a utilização em período diário tem um limite natural, porque também há alguns abusos, não é? Como é que fica isso? É a própria questão do que está em contrato, que passar daquilo pode se recorrer, como é que é a coisa? Olha só, as situações... A contratação por tempo determinado é exceção. A regra no direito do trabalho é a contratação por tempo indeterminado, né? Então, a lei trabalhista, ela prevê quais são as situações em que é possível a contratação por tempo determinado. Além disso, há outras leis especiais que também prevêem a contratação por tempo determinado. Então, só para trazer um exemplo aqui e ilustrar, sempre bom. a lei Pelé, né, que é a lei do atleta profissional.
Os contratos do atleta profissional somente podem ser por tempo determinado. Que curioso, né? É o contrário da regra para o trabalhador seletista de um modo geral. Da atividade, da atividade, exatamente. Só pode ser por tempo determinado. Mas voltando ao trabalhador, a regra geral do trabalho, a CLT ela prevê essa possibilidade. Quando você precisa substituir alguém do seu quadro permanente. Vou dar um exemplo. Uma trabalhadora foi dar à luz, né, uma gestante, e a licença dela é de 4 ou 6 meses a depender da empresa. Então eu posso contratar alguém por tempo determinado para suprir o afastamento daquela trabalhadora. Outra situação é esse aumento extraordinário das atividades empresariais, essas atividades que são sazonais, como o Natal para o comércio varejista, o verão, as altas estações para os hotéis, a rede hoteleira. Então há situações que a lei autoriza essa contratação. Outra situação que a CLT também prevê de contratação temporária é a nossa mais conhecida, é aquele contrato de experiência. Sim. Né? O contrato de experiência ele pode ter uma duração de no máximo 90 dias, é um contrato de prova. O que é que significa dizer? Que tanto o empregador vai testar se aquele trabalhador se adequa ao funcionamento da empresa, à dinâmica da empresa, como também o trabalhador vai testar, vai provar, um contrato de prova, se aquele empregador é aquilo, se aquele emprego é aquilo que ele estava imaginando. Se, findo aquele período, os dois acham que vale a pena continuar, o contrato se transforma em contrato por tempo indeterminado naturalmente. Caso contrário, se não houve, se não se aprovaram um ao outro, aquele contrato vai se extinguir nos 90 dias, ou antes disso, ele até 90. Eu posso celebrar por 30 e prorrogar uma única vez, mas um limite máximo são 90 dias de contratação. Eu acho que... Muito claro, muito claro. Tá claro, né? Muito claro. Querida doutora Andréa Presas, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região. Vamos com os ouvintes? Na linha 1, Carlos Prazeres. Boa tarde, Prazeres. Bom dia, Fernando. Bom dia, Imarão. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu me permita só, antes de fazer a pergunta, doutora, fazer uma justa homenagem ao Corpo de Bombeiros. Breve, diz assim: bombeiros, os anjos que são lembrados apenas durante as tragédias. Os anjos que nos socorrem nos momentos de tragédias, como incêndios, enchentes, deslizamento, alagamentos, afogamentos, desabamentos, queda de avião e colisões de veículos. Esses anjos de Deus estão sendo bem qualificados e remunerados? Os equipamentos necessários em suas ações são de últimas gerações? Os hidrantes da cidade funcionam? Então, essa é a minha homenagem aos bombeiros e que a sociedade, no dia a dia, lembre desses homens e mulheres que estão prontos a arriscarem a própria vida e até morrerem para salvar a comunidade, tá? Então, desculpe a emoção, porque eu fico triste quando eu vejo os bombeiros serem esquecidos e nessas horas estão lá. E na hora que não consegue apagar um fogo em tempo hábil, culpa-se o homem do bombeiro e a mulher, quando muitas vezes é a estrutura e que a sociedade se omite. Desculpa aí, Cabu e doutora. Doutora, é o seguinte, em 73, eu trabalhei, em 73 e 76, terceirizado do Estado. Saí concursado para Petrobras, não liguei. 10 anos depois, quando me despertou correr atrás desse direito, me disseram que eu não tinha direitos, tá? Mas isso aí deixei para lá, que eu hoje estou aposentado, graças a Deus. Mas a minha pergunta é atual. Pergunta a senhora: o que os empregados terceirizados podem fazer sem ser retaliado, sem ser prejudicado para entrar numa nova empresa para cobrar os seus direitos de salários atrasados que a gente vê no dia a dia pela imprensa e outros tantos direitos que são usurpados no dia a dia por patrões de terceirizadas? Gostaria dessa resposta da senhora, porque está em evidência isso aí, e com essa força que o Congresso está dando para as empresas terceirizadas, vão quarteirizar os serviços. Obrigada, doutora. Um bom dia para a senhora. Valeu, meu amigo. Você tocou aí em duas questões muito importantes, né? Primeiro, a questão da segurança do trabalho, não só em relação aos bombeiros, mas a todo trabalhador. É algo que está na nossa pauta permanente de preocupações. Inclusive, Marão, eu acabei de chegar agora aqui da assinatura de um protocolo para a prevenção de acidentes de trabalho, né? Ou seja, algo que a gente tem que trabalhar preventivamente, porque depois que o acidente acontece,
não tem jeito a dar, infelizmente, né? Por maior que seja a indenização, por mais bonita que seja a sentença. O outro aspecto, que eu até no começo aqui do programa disse que a bola da vez é a terceirização. É o que está aí na imprensa, na mídia o tempo todo. Essa questão da terceirização é algo que muito nos preocupa. E nos preocupa não por questão ideológica, mas por uma questão fática. Nós vivemos isso no nosso dia a dia. O juiz do trabalho, ele lida com o terceirizado na mesa de audiência todos os dias, né? Então nós vemos a de fatos que o trabalhador terceirizado, ele ofere um salário inferior ao trabalhador permanente. O índice de acidentes nos trabalhadores terceirizados, para vocês terem ideia, 80% dos acidentes de trabalho que acontecem no Brasil envolvem trabalhadores terceirizados. O salário pago é 30% inferior a um trabalhador permanente. Muitas dessas empresas terceirizadas, Marão, não tem patrimônio próprio. É um escritório, né, que celebra um contrato, muitas vezes com a própria administração pública, né? Celebra um contrato com a administração pública, contrata um monte de gente para terceirizar, a administração pública rompe o contrato, encerrou o contrato ou rompe o contrato por algum outro motivo, e aquela empresa não tem patrimônio. E como é que ficam aqueles trabalhadores? Haver navios? Então, ou eles terminam sendo absorvidos pela empresa que vem substituir aquela anterior, né? Ou então eles ficam assim, não tem nem o que executar. E aí eu digo, o juiz do trabalho, ele vive isso. Por quê? Uma ação dessa, ainda que eu reconheça o direito, tem que ter patrimônio. Sem patrimônio eu vou cobrar de quem, né? Não dá para fazer mágica. É o que eu digo, eu não tenho uma varinha de condão para fazer mágica e fazer surgir o dinheiro da execução. Então hoje, nós temos um quadro na Justiça do Trabalho, para você ter ideia, 40% dos processos que chegam no Tribunal Superior do Trabalho dizem respeito à terceirização. Hoje, que a situação é de uma terceirização controlada, hoje não se pode terceirizar em atividade fim, né? Imagine esse projeto de lei sendo aprovado no Senado e sancionado pela Presidente da República, que vai permitir terceirizar em toda e qualquer atividade empresarial. Eu vou poder imaginar uma empresa que não tem um empregado sequer. Imagine uma escola que não tem superempregado. Então esse projeto, se for aprovado, como está, vai permitir que você tenha uma escola sem um empregado professor, que você tenha uma loja sem um vendedor, né? Então é um absurdo, né? Você vai ter um banco que não tem um bancário como empregado, todo mundo terceirizado ou quarteirizado, como disse o ouvinte, ou quinteirizado, que a gente começa a criar os neologismos, né, com base nisso aí. Então é uma preocupação muito grande nossa, e exatamente até porque o que a gente vê no dia a dia são execuções frustradas. Eu reconheço, a sentença está lá, para que serve? É um pedaço de papel, hoje nem mais papel é, porque o processo é eletrônico, né? Para que serve aquilo ali se eu não tiver como fazer cumprir e entregar o bem da vida a quem pertence, a quem de direito? Então é frustrante, nós vemos isso, e não é esse o papel do judiciário. O papel do judiciário é fazer cumprir, é dar atividade. E se eu não tenho patrimônio, como é que eu vou dar efetividade? Então muito nos preocupa esse projeto de lei da forma como está. Não somos contra, digo aqui, uma regulamentação da terceirização. Deve ter sim, deve existir. Mas na forma proposta, como está no Congresso Nacional, na forma como foi aprovada na Câmara dos Deputados, infelizmente eu tenho a lamentar. Muito bem. Doutor André Freitas, pode mandar sua mensagem de texto para 8140-0002, é o nosso WhatsApp. E agora vamos falar com o Soares pelo 3328-7666, Zé, e pelo 3328-1010. Olha, lembrando que o terremoto no Nepal já afeta 8 milhões de pessoas e o número de mortes passa de 5 mil. Lamentável também, né? Esse acidente que ocorreu lá no Nepal, acidente da natureza. E aqui em Salvador passa de 16 o número de mortes nas tragédias com as chuvas que caíram torrencialmente em Salvador. Agora na linha 2, 1224 aqui na Rádio Excelsior, com a direção do Padre Aderbal. O Manhã Excelsior agora está com a gente a doutora Andréa Presas. Ela está tirando dúvidas sobre qualquer assunto que você queira no direito. Ela é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da quinta região, a Matra 5. Alô, Soares. Alô, Mário. Boa tarde, amigão. Boa tarde, Diga aí, doutor velho. André. É o seguinte, Mário. Doutor André está voltando de novo aí. É um prazer sempre renovado estar indagando a sapiência da juíza aí. Pois não, meu filho. É o seguinte, essa terceirização, ontem eu estava ouvindo uma entrevista, não sei se você ouviu, do ex-ministro Delfim Neto. Não. Né? Em que ele disse, quem quiser conhecer em quem votou, assista a TV Câmara.
para você. Aí falou sobre essa terceirização dos políticos que estavam lá debatendo, que ninguém conhece nada do direito trabalhista. É todo um discurso pronto, né? Que deram a ele para falar sobre aquilo ali, e ficou provado que o diretor da FIEB estava nos corredores do Congresso, né? Conversando com os parlamentares para poder votar e sair, entendeu? Eu já vou dar um prazo de 10 anos para o sistema habitacional do país quebrar um fundo de garantia. Vou dar esse prazo de 10 anos, pode quebrar até menos, com tudo isso aí. Agora a pergunta que eu faço à doutora é a seguinte: nós sabemos que ela acompanhou isso lá em Brasília, assim como a outra doutora, a colega dela que teve aí, doutora Isabelle, e outras representantes da Amatra de outras regiões. E não foram ouvidos como deveriam ser ouvidos o Ministério do Trabalho, porque tem os juízes capados. Eu não posso admitir que o senhor Arthur Maia saiba mais do que qualquer juiz de trabalho que esteja aí contra essa medida, entendeu? Eu não posso admitir. Então a pergunta é a seguinte: o que as Amatras de todas as regiões do país pode fazer a favor dos trabalhadores brasileiros para impedir esse ataque à consolidação trabalhista? O que eles podem fazer junto ao Supremo para barrar isso aí? Se tem alguma medida prevista pelas Amatras para tomar após essa aprovação. Valeu, Soares. Vá pro rádio, meu velho. Ô Soares, olha só, as associações de magistrados, o papel da associação é informativo, né? Então, nós procuramos trazer os fatos, como eu trouxe aqui agora. Então, nós fizemos esse trabalho levando aos deputados os fatos, né, que existem, são dados concretos, inclusive do DIEESE, sobre a situação atual da terceirização, que o Tribunal Superior do Trabalho, que é a Corte Máxima Trabalhista, já regulamentou essa questão. Existe uma súmula, a súmula 331, são décadas e décadas de construção jurisprudencial, que tudo isso deveria ser levado em conta, né? Infelizmente, não funcionou. O que eu digo que as associações podem fazer, vem fazendo, que é esse trabalho de informar, inclusive informar a população, esclarecer a sociedade. Agora, o povo é que tem que fazer, porque nós é que votamos. O poder está na nossa mão, na hora que a gente escolhe o nosso representante. E quando a gente vota, a gente tem direito de cobrar. Então é cobrar do deputado, cobrar do senador, é telefonar, mandar e-mail. E podem mandar e-mail, sim, que eles recebem, eles leem os e-mails. Eu falo isso por experiência própria. Então cabe a nós, a gente que tem que dizer que tipo de governo nós queremos. E fazemos essa escolha no momento do voto e depois cobrando a atuação dos nossos parlamentares, né? Então é isso, meu amigo. Bueno, doutor André Preza, algumas medidas provisórias que foram prorrogadas até junho sobre aquela história do benefício auxílio saúde. 664 e 665. E aí, doutor André, a senhora poderia falar para a gente? Elas estão ainda sendo discutidas no Congresso Nacional, inclusive estão sendo realizadas várias audiências públicas para a sociedade civil ser ouvida. Nossas associações também têm se manifestado, né? E é a mesma situação. Nosso trabalho, como eu digo, é informativo, né? Da gente levar elementos para o Congresso Nacional. Vocês não podem pressionar mais ou menos a pergunta do Soares, doutora Andréa Presas? Que forma de pressão, Marão? O nosso trabalho é informativo, né? Levar a realidade. Olha, no mundo dos fatos as coisas acontecem dessa forma. Esse é o nosso papel. Agora, tem outras entidades que podem fazer esse papel de pressão, como os sindicatos, as centrais sindicais, e têm feito esse papel. Eu estava lá na semana em que foi votado o PL. Eu vi a movimentação do lado de fora da Câmara dos Deputados, inclusive foi fechada a Câmara. Os trabalhadores não puderam entrar, né? Eu, para entrar, foi uma dificuldade enorme para conseguir entrar na Casa do Povo, né? Então... Mas estavam lá, do lado de fora, sem poder entrar. Várias centrais sindicais, vários sindicatos fazendo papel. Esse papel é do sindicato, é da central sindical. O papel da Associação de Magistrados, até porque o magistrado é imparcial. Eu vou julgar os processos, né?
O que eu posso levar é a realidade do meu dia a dia, o que eu vejo em mesa de audiência, os números, as estatísticas que a gente conhece, a quantidade de acidentes que chegam na nossa mesa. Mas, além disso, eu não tenho muito mais o que me manifestar. Eu tenho que me manter na minha posição de imparcialidade. Esse é o papel do judiciário. Muito bem. Eu estou com a Edelza da Ribeira na linha 1, a doutora Andréa presa aqui com a gente. Ela é juíza, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região. A Edelza caiu? Ali é Edelza. Doutora Andréa, a senhora falou as medidas. 664 e 665. A 664 é sobre o quê, por favor, querida? São essas duas que tratam, uma do seguro-desemprego e da pensão por morte. Pensão por morte. Essa eu acho um outro. A seguro-desemprego, até, doutora Andréa, tem alguns pontos que eu até concordo. Porque a gente vivia dessa história, trabalha 6 meses, fica desempregado. Essa até em parte eu concordo, mas essa da pessoa casou, um cara de 40 casou com uma mulher de 16, aí daqui a mulher só vai ter direito a mais 15 anos. A redução drástica ali do valor. Né? Aí estão sendo, ainda não foi, o Congresso Nacional ainda não decidiu o que vai fazer, porque tem essas audiências públicas, como eu falei, eles ainda estão ouvindo a academia, a sociedade civil, né? As entidades representativas de trabalhadores, de empregadores. Mas então, a medida provisória está valendo. Está valendo. Está valendo. Mas o Congresso pode recusar. Se o Congresso recusar, quem foi prejudicado agora pode... Sim, restabelece, retroage. Retroage, né? Agora a Marli do Barbalho na linha de comunicação aqui, uma aula da doutora Andréa Presas, com o programa que tem dessa do Padre Aderbal, Manhã Celso, na M840, emissora católica da família baiana. Marli, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Marli? Boa tarde. Como vai, amor? Vou bem. Diga aí, gatinha. É que eu gostaria de saber sobre uma pessoa que tem uma doença, um câncer, teve 2 cânceres, fez a cirurgia. Sim. Ficou afastada do trabalho no tempo devido. Sim. Só que agora a empresa está protocolando e não quer aceitar ele de volta. E eu gostaria de saber o que é que ele pode fazer nesse caso. A pessoa, o que é que ela pode fazer nesse caso? Aí tem que ver, já ele estava afastado pelo INSS, é isso? Na verdade, ele já era aposentado e continuou na ativa. Entendeu? E aí ele teve essa doença que provavelmente tenha sido causada, porque ele teve 2 cânceres, um foi câncer na próstata, que é normal no homem, e a outra talvez tenha sido devido ao produto químico. O médico deu a alta a ele. Só que a empresa está protocolando e não quer aceitar ele de volta. Eu gostaria de saber o que é que eu posso fazer nesse caso. Porque aí, na verdade, ele está retornando à atividade. A empresa teria que fazer um exame de retorno. Esse afastamento provavelmente foi superior a 30 dias, então ela é obrigada a fazer esse exame de retorno e o médico do trabalho é que vai dizer se ele está apto ou não para o trabalho. Mas só que eles não querem aceitar ele para nada. Aí tem que ver se... esperar, e ele tem medo que isso possa sair como abandono, essas coisas. Ele pode fazer alguma comunicação formal para a empresa dizendo que está à disposição, né, com aviso de recebimento, ou levar pessoalmente, tomar assinatura e data, ou agora o mais aconselhável até para examinar melhor, porque assim, eu tenho poucos elementos aqui para avaliar, procurar o sindicato da categoria, porque o sindicato da categoria tem advogado, o advogado vai orientar melhor. Ou algum núcleo de assistência jurídica de alguma faculdade de direito também, os estudantes, eles estão lá para isso, para esclarecer dúvidas. Então, o ideal é que procure alguém para um aconselhamento melhor. Com esses elementos só aqui, fica difícil a gente dar algum encaminhamento. Não, mas já foi bastante esclarecedor. Boa tarde, obrigada. Valeu, Marli, muito obrigado, viu? Doutor Andréa, Presidente tem um faturamento, Fernandão tem um destaque, 12h34, voltamos já no Manhã Celso. Beleza, bom, Fernando Cabuz, venha Fernandão com uma pergunta, doutor Andréa Presa, meu caro Fernandão Cabuz, aqui no Manhã Celso. Mário, antes disso eu quero registrar que hoje, dia 28 de abril, Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, completa mais um ano de pastoreio. Boa, Fernandão. São 30 anos ordenação episcopal. Catarinense de Brusque, onde nasceu a 19 de setembro de 1943, Dom Murilo teve a vocação sacerdotal despertada quando criança. O início de seu ministério pastoral foi em Taubaté, onde trabalhou na paróquia Sagrado Coração de Jesus em 1970 e fundou o movimento Shalom para jovens. A ordenação episcopal aconteceu em Brusque
do dia 28 de abril de 1985. Desde que chegou à capital baiana, Dom Murilo tem colaborado de forma positiva no que tange às negociações de greves, como a dos policiais militares 2012 e 2014 e a dos professores da rede estadual de ensino 2012. No ano de 2011, durante a 49ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, CNBB, foi eleito membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Campanha para a Evangelização da CNBB. No último dia 20 de abril, os bispos reunidos na 53ª Assembleia elegeram Dom Murilo como vice-presidente da CNBB para o período 2015-2019. Então, hoje, 28 de abril, Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, completando mais um ano de pastoreio, Mário. Valeu. Minha associação homenagem, abraço também o Frei Tiago, Fernandão, do Rio de Janeiro, ouvindo a gente pela internet. Fala, Fernandão, pergunta a nossa querida doutora Andréa Presas, Fernandão. A minha pergunta também vem em cima de alguns temas, de um item que algumas vezes vem à tona. Essa questão do menor aprendiz. Que tipo de orientação existe por parte da Justiça? Olha só, o contrato de aprendizagem não é só mais hoje em dia envolvendo o trabalhador menor de idade. Né? Houve uma alteração legislativa já até alguns anos. Então você pode fazer um contrato de aprendizagem com alguém que tenha mais de 16 anos e até 24 anos. Certo. É um contrato de trabalho como outro contrato de trabalho qualquer, com algumas peculiaridades. Né? Geralmente a aprendizagem é feita para introduzir aquela pessoa no mercado de trabalho. Então geralmente termina sendo o primeiro emprego. Né? O que a gente tem que ter? O contrato de aprendizagem ele tem uma finalidade, que é, como o próprio nome diz, é a aprendizagem em si. Então o indivíduo aquele contrato tem que ser em alguma atividade que vá trazer algum benefício técnico para que aquela pessoa consiga se inserir no mercado de trabalho e ali permanecer. Evidentemente que quando envolve o menor de 18 anos, algumas restrições existem. Por exemplo, não é permitido o trabalho do menor em ambientes insalubres ou perigosos, ou o trabalho noturno do menor. Quando se trata do maior, ou seja, o aprendiz com mais de 18 até 24 anos, então os requisitos são aqueles da própria lei, que está tudo previsto na CLT, que é essa finalidade de formação técnico-profissional daquele cidadão para que ele se introduza no mercado de trabalho e permaneça no mercado de trabalho. Muito bom, muito bom. A Edelza voltou na linha 1 na Ribeira, 12h45, a última ouvinte, Naira, para falar com a doutora Andréa Presas. Edelza, boa tarde, Edelza. Boa tarde, eu só queria saber, se essa empregada doméstica tem direito a FGTS já? Olha só, como eu estava falando aqui logo no início do programa, o FGTS foi um daqueles direitos em que a emenda constitucional delegou para a lei, para a regulamentação posterior. Então, nós estamos esperando, né, a regulamentação, e a notícia que eu tenho fresca é de que em maio isso finalmente sai, a regulamentação da emenda constitucional. Então, sustenta-se que somente a partir da regulamentação que terá direito, ou seja, obrigação do empregador recolher. O que hoje existe é uma faculdade, o que quer dizer, o empregador pode fazer o recolhimento ou não. Ora, nós sabemos que no nosso país, quando é faculdade, é o mesmo que dizer não faça, né? Se você diz ao empregador, você pode recolher se quiser, ele não vai recolher. Então, ou se torna obrigatório, e a emenda constitucional tornou obrigatório, como eu disse, vai estar fazendo 2 anos da promulgação da emenda, mas eu espero que no mês de maio, como está prometido aí, vem sendo noticiado, isso seja regulamentado, e com a regulamentação aí sim será obrigatório o recolhimento do FGTS. Legal. Doutora Andréa, obrigado, querida. Volte sempre aqui, sua presença abrilhante no nosso programa, amanhecer com a direção do Padre Herbal. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço, meu amigo, estou à disposição. Quem ganha amanhã é Bahia e Ceará, doutora Andréa? Ceará, 1-0 pro Ceará. E domingo aqui, Bahia e Vitória da Conquista. Ó, Conquista vai dar show. De novo? De novo. E meu palpite é 7-0, mas no bolão eu tô botando 6-0 pro Bahia. Não vai comigo não, né? De jeito nenhum. Valeu. Botamos